Jornal Regional. Entrevista. O governo de São Paulo publicou na última semana decreto que reúne algumas ações voltadas à modernização da máquina pública estadual. Medidas que visam, segundo a administração, trazer maior eficiência, com redução de despesas, eficiência ao gasto público e também aumento da arrecadação. Um dos pontos principais destacados neste programa chamado São Paulo na Direção Certa é a revisão dos benefícios fiscais. Quem conversa com a gente a respeito deste ponto, deste programa, é o secretário estadual da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, ele que faz uma visita hoje à sede regional da Secretaria Estadual da Fazenda em Taubaté. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Uma boa tarde, Zé Eduardo. Uma boa tarde à grande audiência da rádio. Estou muito feliz de estar aqui no Vale. Estou muito feliz de estar aqui em específico em Taubaté, onde eu pude fazer uma boa reunião com o prefeito aqui de Taubaté, muito proveitosa. E agora eu estou ainda mais feliz, estou aqui com a minha turma, né? A Secretaria da Fazenda, na cidade de Taubaté, que atende toda a região, por óbvio, e dialogando, né, com os servidores para criar algo ainda melhor para toda a população do estado de São Paulo. Secretário, antes da gente entrar nesse tema específico do programa São Paulo na Direção Certa, a revisão dos benefícios fiscais, queria que o senhor comentasse um pouquinho mais dessa visita, a importância dessa proximidade, como o senhor destacou, com os servidores, também com os poderes públicos dos municípios, nessa articulação em prol do bom desenvolvimento do estado de São Paulo. Sem dúvida alguma, Zé. Veja, é muito importante poder fazer essas visitas, e a gente tem uma programação, eu já fiz algumas visitas, né? A mais recente foi a cidade de Marília, onde também foi muito bem recebido. Agora eu estou hoje, né? Eu estou aqui em Taubaté. Muito importante trazer aquilo que é a mensagem, aquilo que está sendo trabalhado e estudado, porque São Paulo, claro que é importante, né? A gente tem o nosso edifício sede, lá na Rangel Pestana, lá no centro histórico da capital. Mas São Paulo é muito maior do que só a capital, que só a Praça da Sé. São Paulo é um estado gigantesco, com cidades muito importantes espalhadas pelo interior todo. Então, é importantíssimo a gente trazer para as nossas delegacias regionais aquilo que está sendo processado, até para poder sofrer críticas. Porque a gente tem grandes servidores no interior. Em específico, recentemente fez um golaço aí para o estado de São Paulo, para o estado de São Paulo mesmo, não é só para a secretaria, não. É um servidor que estava lotado até pouco tempo aqui na delegacia regional de Taubaté. E fez um golaço aqui para o nosso estado de São Paulo, que vai permitir um avanço gigantesco, que eu me refiro aqui a um financiamento que a gente conseguiu, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, de 750 milhões de reais. Esse nosso servidor, né, da nossa carreira estava lotado aqui em Taubaté e deu uma contribuição enorme. Então, a gente tem grandes talentos e é importante ter essa proximidade. Com o serviço mais amplo ou outras unidades da administração, em específico o município, também julgo importantíssimo. A minha conversa com o prefeito Sérgio Victor foi excepcional. Trata-se de uma pessoa muito capaz, muito interessada no bem público, e a gente dialogou justamente sobre os temas que a gente vai abordar, imagino, aqui agora, né? Que é o São Paulo na Direção Certa e desdobramentos que a prefeitura também pode performar, né? Para que a prefeitura, que é Taubaté, né? Que é Aparecida, que São José dos Campos, todas as cidades, também estejam acelerando na direção certa. Em sintonia também com essa proposta de redução das despesas e uma maior efetividade da gestão pública. Em linhas gerais, não é, secretário? Para que existam investimentos do poder público, é necessário que tenha mais dinheiro. E o senhor, tenho certeza que fica também neste meio de campo para o nosso ouvinte, internauta entender, para fazer com que o dinheiro seja aplicado da melhor maneira possível. Inclusive, o senhor citou o programa São Paulo na Direção Certa, queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dele também, que envolve não só a revisão dos benefícios fiscais, mas uma série de medidas também levadas adiante pela própria Secretaria da Fazenda, pelas demais pastas do Executivo Estadual, para dar maior efetividade e enxugar também os gastos da máquina pública? Exatamente, Zé Eduardo. Eu vou sintetizar, né? Eu vou sumarizar da seguinte maneira. Veja, São Paulo na Direção Certa, ao fim e ao cabo, é uma forma de juntar todas aquelas políticas, boas políticas econômicas que a gente já estava fazendo com o governador Tarcísio e aquelas que a gente faria no futuro próximo. Então, ele é uma junção, é um decreto que junta tudo que a gente está fazendo. Qual que é a melhor forma de explicar para o nosso ouvinte do que se trata? Olha, eu vou separar em 3 áreas, tá? São Paulo na Direção Certa, qual que é o interesse do São Paulo na Direção Certa?
Se a gente tem menos desperdício, a gente tem mais investimento. Acho que é simples de entender, quer dizer, a máquina pública é uma máquina grande, a gente já tributa bastante. Se a gente conseguir melhorar a eficiência, gastar melhor o dinheiro, né, diminuir o desperdício, a gente vai ter mais investimento, vai ter mais coisa boa, vai ter mais estrada vicinal, vai ter mais trem, vai ter mais metrô, vai ter mais tudo. Então, com base nesse diagnóstico, o que a gente fez no São Paulo na direção certa? Primeira coisa, a gente melhorou, né, o ambiente de negócios. A gente deu bons incentivos para quem tinha alguma pendência com o Estado, né, uma multa, alguma coisa que estava lá pendurada, né, seja na esfera administrativa, seja já judicializado, na dívida ativa, que diminuísse essa contenda. Então, o cidadão, a firma, deixa de brigar conosco por uma determinada causa e a gente dá um bom incentivo para que ele retire essa briga. E ele vai pagando ao longo do tempo. Né? Tem uma briga que está lá na dívida ativa durante muito tempo, fica aquele estoque gigantesco, bilhões e bilhões de reais, mas é muito melhor se a gente passa por um chamado acordo. Né? E esse é um dos programas mesmo. A nossa Procuradoria aqui do Estado de São Paulo fez um grande avanço, que chama-se Acordo Paulista, que é chegar em termos melhores, a gente consegue trazer dinheiro para os cofres públicos, financiar a boa política pública, né? E, ao mesmo tempo, o cidadão, a firma, ela tem uma coisa boa também, ela deixa de brigar, deixa de estar pendurado aqui com o Estado. Coisa boa, né? Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o nosso dever como gestor. Nosso dever como gestor é promover a eficiência, é cortar onde a gente consegue, né, diminuir o gasto, digamos, do custeio. É passagem, é diária, é o gasto de tecnologia. É claro que tem que gastar, e assim, é importante que tenha gasto para poder processar um bom serviço público. Mas essa disciplina de estar o tempo todo revisando o contrato, olhando qual é a melhor forma de buscar eficiência, libera recurso também, que é justamente o nosso intuito, como eu disse, menos desperdício, mais investimento. E a terceira coisa que é importante é a reavaliação da política pública praticada. Tem muita coisa que a gente faz há muito tempo que já não serve mais para nada. É anacrônico, é velho. Isso tanto para o orçamento quanto para a tributação, para os benefícios tributários que você mencionou, Zé. E aí a gente reviu todos os benefícios aqui em São Paulo. Algumas coisas realmente saíram, eu diria muitas coisas. O que é bom, porque a gente diminui esse gasto tributário e pode fazer mais coisa boa, como Tabela SUS Paulista, como Casa Paulista, uma série de boas políticas do governador Tarcísio. E, secretário, em específico, tratando dos benefícios fiscais, uma parte significativa deles foi revista, como o senhor destacou, isso já possibilitou uma extinção na casa de 31,9% dos benefícios fiscais que estavam vigentes até então, e isso permite com que o recurso esteja realocado de outras formas. Isso também dá credibilidade para que o governo do estado possa atrair investimento privado, fazer novas parcerias. Isso também é observado no sentido de ter essa disciplina, como o senhor destacou, de olhar caso a caso cada um desses benefícios, a positividade ou não de cada um deles. Esse é um trabalho também que já vem gerando resultados, mesmo tendo sido já colocado em prática há pouco tempo, se assim podemos dizer, mas os resultados eles já são bastante significativos? Já são significativos, sim, Zé. Então, já te respondo de pronto. Já são significativos. Uma parte disso já estava bem contemplada na nossa peça orçamentária, né, no nosso orçamento de 2025, mas não completamente. O fato é que a gente tinha 263 benefícios tributários em São Paulo. Veja, 263. É muita coisa velha, muita política antiga, que durante muito tempo não foi revisto. O governador Tarcísio bancou isso, falou, olha, eu sei que tem pressão, né, o setor privado muitas vezes fica angustiado, eu entendo, mas é importante rever a política pública. Por quê? Porque ao rever a política pública, dos 263 benefícios, por exemplo, a gente cortou 84, ajustou 17, impactou em termos de arrecadação, ou melhor, de estimativa de renúncia, né, que é o termo técnico, em 13%, 14%, uma diminuição muito expressiva. Então, isso libera recursos para quê? Para fazer a boa política pública. É todo esse conceito. Então, é trabalhoso? É trabalhoso. Às vezes a gente tem que enfrentar interesses, Mas essa missão, né, essa missão do Executivo, e felizmente nós aqui em São Paulo, né, nós paulistas, escolhemos um governador que realmente peitou isso e tratou que é de liberar o recurso, e essa é uma missão mais transversal, né, da Secretaria da Fazenda, do secretário de Fazenda, que é liberar o recurso para o governador que, francamente, está fazendo um grande trabalho, seja nas vicinais, seja nas ferrovias,
seja em túnel, seja em tabela SUS paulista, Santas Casas, puxa, é uma melhoria muito grande na saúde pública. A gente anda pelo interior, a gente ouve, né? A turma que realmente está mais ligada às Santas Casas percebe, né, a evolução, e Casa Paulista, e por aí vai. Essa é a boa política pública que se reverte para a população, né? Então, aqui não tem um prejuízo em dizer, olha, mais governo, menos governo, que eu tenho minha opinião, acho que a gente tem que ser muito sintético, tem que buscar a forma mais eficiente, mas é aqui, a boa política pública, se você rever, tem mais espaço para fazer o que é legal, o que é bom para a população. Ouvimos o secretário estadual da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nessa agenda aqui na região do Vale do Paraíba. Seja sempre bem-vindo aos microfones do Jornal Regional. Por favor, me convide novamente, hein, Zé Eduardo? Quero um motivo para vir aqui para o Vale. Com certeza, estamos aqui de portas abertas também. Sempre importante falar dessas articulações em prol do bom uso do recurso público, especialmente aqui para a nossa região do Vale do Paraíba. E a gente sempre defende isso também aqui no Jornal Regional. Boa aplicação do dinheiro público, bom uso e da melhor maneira possível. Fico feliz em ter mais detalhes a respeito de um programa importante como esse. Nossos ouvintes, tenho certeza, também. Seja sempre bem-vindo.